Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Você que acompanha mais essa devocional, Deus ele tem uma palavra tremenda para o teu coração. Ele já falou profundamente comigo no dia de hoje e eu vou estar trazendo uma série de mensagens, uma série de devocionais, aliás, falando sobre política. Como assim política? Mas política você pode dizer é algo que eu não me interesso, é chato, mas creia, a Bíblia fala sobre política. Deus dá importância à política e eu tenho fé que através dessas devocionais a sua visão sobre política vai mudar e você vai passar a se interessar um pouco mais, porque se a Bíblia diz que é importante, nós precisamos crer. Alguns exemplos na Bíblia, vou citar dois aqui: José no Egito, que era o vice-presidente da época, e Deus colocou ele nessa posição para que desse livramento ao mundo de uma grande seca e fome que haveriam, e graças a ele, milhões de pessoas foram preservadas, e José foi um político da sua época. Daniel também, um homem que foi usado por Deus para dar livramento ao seu povo, para levar mensagens aos políticos daquela época, para fazer com que o mundo tivesse compreensão de quem era Deus. Então Deus, ao longo da história, ele registra na sua palavra a vida a respeito da vida de políticos, de pessoas importantes na política, e também fala sobre política nesse texto aqui que a gente vai ler. Por isso preste atenção, assista essa devocional e as próximas que virão também na continuação desse assunto. A palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 9, do verso 7 em diante, nos diz assim: E quando contaram a Jotão, ele foi e se pôs de pé no cume do monte Gerazim, e ergueu a sua voz e gritou e lhes disse: Atentai-me, vós homens de Siquém, para que Deus possa atentar para vós. As árvores foram certa vez ungir um rei sobre elas, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós. Porém a oliveira disse a elas: Deveria eu deixar o meu azeite, com a qual por mim honra a Deus e aos homens, para ser promovida acima das árvores? E aí, não demonstrando interesse, as árvores foram para a próxima e disseram assim à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira disse a elas: Deveria eu abandonar a minha doçura, o meu bom fruto, para ser promovida acima das árvores? E aí as árvores então recorrem à videira e dizem assim: Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. E a videira lhes diz: Deveria eu deixar o meu vinho, que alegra os homens, para ser promovida acima das árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores: Se verdadeiramente ungires-me rei sobre vós, então vinde e ponde a vossa confiança na minha sombra, senão que o fogo saia de mim e devore os cedros do Líbano. Essa parábola aqui vai falar a respeito de uma realidade política que se estava vivendo naquela época. Um péssimo rei, um homem chamado Abimeleque, ele assume a liderança do povo após a morte de Gideão. Só que Abimeleque era um homem ímpio, e a Bíblia vai compará-lo aqui a um espinheiro. E isso serve de lição para nós hoje, porque o que aconteceu para que Abimeleque assumisse o poder? Houve uma omissão das pessoas de bem. E meus irmãos, isso acontece na sociedade de hoje, porque olha o que diz aqui: as árvores procuraram a oliveira, e ela disse: olha, eu não posso, eu estou ocupada demais com o meu azeite. Procuraram a figueira, e ela disse: eu não posso deixar de dar os meus frutos. E procuraram por último a videira, e ela disse: eu não posso parar de produzir o meu vinho para reinar sobre vocês. As pessoas na sociedade hoje, elas acabam se afastando da política porque elas têm coisas que consideram mais importantes para fazer, e elas estão tão ocupadas com boas coisas que elas acabam deixando a política de lado. A política é chata, eu não gosto de política, a política é para gente que não presta, a política só tem corrupção. E as pessoas
elas vão se escondendo atrás de desculpas absurdas para não se comprometer. Só que toda essa omissão, ela traz uma consequência muito séria. Quando todas as árvores que tinham algo para oferecer, árvores boas, recusaram liderar as outras árvores, como diz aqui na parábola, quem se apresenta? O espinheiro. O espinheiro, que era uma planta que não tinha nada para oferecer, a sombra dele era uma sombra ruim, e esse espinheiro começa a governar as árvores e ainda diz assim: olha, se vocês não se submeterem, se vocês não confiarem em mim, que saia fogo de mim e consuma os cedros do Líbano, ou seja, as árvores grandiosas, as árvores boas daquela época. Hoje nós podemos dizer que na política brasileira existem muitos espinheiros infiltrados, porque os homens de bem, as pessoas de bem, elas recuaram na política. E aí eu lembro-me da frase do pastor Martin Luther King, um homem que foi uma referência, um ícone no combate ao racismo nos Estados Unidos e no mundo, um homem que marcou época, um homem tremendamente usado por Deus e que promoveu uma revolução no seu país. Ele disse assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Quando os homens bons se calam, quando as pessoas de bem se calam, os ímpios assumem a liderança e promovem coisas terríveis na nossa sociedade, como nós temos visto acontecer no nosso amado Brasil. Eu lembro-me também de um poema falado por Bertolt Brecht, que foi um dramaturgo alemão que viveu ali naquele período da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Olha o que ele diz. Ele diz assim: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu também não me importei com isso, eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados, como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Naquele período crítico da Segunda Guerra, quando os judeus começaram a ser presos e mandados para o campo de concentração, muitos talvez disseram: eu não sou judeu, não é comigo. Mas o nazismo destruiu a vida de muita gente, inclusive pessoas que não eram judias. Arrasou a Europa e promoveu grande destruição no mundo. Então, por mais que você não goste de política, você vai ter a sua vida dirigida por políticos, você vai ter a sua vida influenciada por quem é um político. E se a Bíblia fala sobre política, nós devemos nos envolver também com a política. Como a Bíblia diz, nós devemos orar pelos nossos governantes, nós devemos interceder a Deus por eles, para que tenhamos uma vida sossegada e tranquila. E eu faço aqui uma pergunta: você já sabe qual é o seu candidato para essa eleição para prefeito e vereador do ano de 2020? Será que nós nos lembramos de em quem nós votamos nas últimas eleições? É necessário que a gente leve isso mais a sério, é necessário que a gente chegue no dia da eleição tendo consciência de quem a gente vai eleger, do histórico dessa pessoa, da vida dela, com quem ela está associada, a qual partido político ela pertence. Porque nesse universo político nós temos várias ideologias, nós temos vários modelos de governos que são defendidos aqui no Brasil e no mundo, e nós precisamos saber em qual nós nos encaixamos, em quem nós vamos votar, e se essa pessoa tem condição de nos representar, ou se ela é um espinheiro que vai dar trabalho, que vai atrapalhar a nossa vida e que vai nos causar grandes prejuízos nos próximos 4 anos. Olha, o que está em jogo é a nossa vida, é o nosso futuro, é a nossa família, é o futuro do nosso Brasil. Por isso nós precisamos ter consciência na hora de votar. E eu queria finalizar essa devocional aqui falando a respeito de algo muito importante. Eu vou falar nas próximas devocionais sobre estilos de governo,
comunismo, socialismo, capitalismo, vou falar sobre partidos políticos, vou falar sobre ideologias, vou fazer um apanhado geral da política, sobre fatos atuais, coisas que estão acontecendo no mundo. Então é muito importante que você assista as próximas devocionais para entender a linha de pensamento que a gente vai seguir. Mas eu queria fechar essa devocional falando algo muito importante. Eu queria dizer o que a Bíblia fala a respeito da nossa luta. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades, contra demônios, contra Satanás. A Bíblia diz isso. Nós só temos um inimigo, é o inferno, é o diabo e os seus anjos. Por isso você não deve odiar uma pessoa porque ela é de esquerda, porque ela é de direita. Quantas pessoas perderam suas amizades ou se separaram dos seus familiares porque têm ideologias diferentes, mas creia no seguinte: o problema é o ser humano, o problema é o pecado. As pessoas estão tentando consertar o mundo através da política, mas a política vai ajudar, a política vai melhorar, mas o problema do ser humano é o pecado, é a maldade, a depravação da humanidade, é o mal que se alojou no coração das pessoas, o egoísmo, a falta de temor a Deus, a falta de amor ao próximo. Isso daí corrompe, mas existe um caminho a ser seguido e que a Bíblia nos indica que nós devemos observar para que mesmo em meio a uma sociedade tão difícil, tão conturbada, nós tenhamos, como a Bíblia diz, uma vida sossegada e tranquila, por termos no poder pessoas que têm algo a oferecer, pessoas que vão dar o direcionamento correto à política do nosso país. Deixa eu nesse momento orar por você, pelos nossos governantes, se una a mim nessa oração, quando Deus ordena isso a nós. Santo Deus e amado Pai, queremos te entregar em tuas mãos, ó Deus, nessa hora, cada político desse país, que possam permanecer no poder aquele que o Senhor quiser, aqueles que o Senhor quiser, mas que sejam tirados do poder os corruptos, ó Pai, os ímpios, aqueles que não respeitam ao próximo, aqueles que não temem ao Senhor, para que possamos viver dias melhores, para que tenhamos, ó Deus, um Brasil mais justo, para que tenhamos, ó Pai, ó Deus, nos cargos políticos, ó Deus, pessoas de bem, que possam, ó Deus, representar a cada um de nós de maneira digna, ó Deus, e poder promover o desenvolvimento da nossa nação. Pai Santo, Pai amado, livra o nosso Brasil do mal, abençoe as próximas eleições, para que façamos as escolhas certas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira. Joga lá no Facebook ou no YouTube Cibaja, Segunda Igreja Batista em Jardim Amendoeira, e você vai ter acesso a outras devocionais e aos nossos cultos online também. Que Deus te abençoe.